Seja muito bem-vindo a esta sala de aula. É sempre um prazer tê-lo conosco neste ambiente de ensino. A você que entrou aqui nesta sala de aula pela primeira vez e ainda não é inscrito neste canal, não deixe de se inscrever. Acione o sininho para você receber todas as notificações do canal. Dá um like se você gostou. Eu não gostei, então dá o dislike. Comenta, concorda, discorda, acrescenta. Nós estamos aqui batendo um papo sobre Escola Bíblica Dominical, lição Betel, lição de número 8, e o tema é um tema, como os outros, relevante. Jesus e a mulher adúltera. A manifestação da graça em meio à condenação. O texto áureo, ou texto de ouro: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? João capítulo 8, verso 10. A verdade aplicada ou a verdade prática, perdoar uns aos outros, como fomos perdoados por Deus em Cristo, é uma das marcas do verdadeiro cristão. Os objetivos da lição: reconhecer a gravidade de cometer adultério, saber que culpa expõe e condena os próprios acusadores, e ressaltar que Jesus advoga ao nosso favor. Lembre-se que os objetivos da lição, ou a lição que você estará lecionando, ela vai girar em torno desses três objetivos. Os objetivos são um norte, para você não se perder no meio da aula. O texto de referência, João capítulo 8, versos 4, 5, 6, 7, 10 e 11. A introdução: hoje veremos um exemplo prático da verdade de que Deus enviou seu Filho ao mundo para a salvação, não para a condenação. A obra da redenção não diminui nem ignora a gravidade do pecado e a necessidade de castigo. Jesus Cristo, porém, levou sobre si a culpa dos nossos pecados, e assim não há condenação para os que vivem unidos a Ele. O tópico 1, adultério, um pecado com consequências e feridas profundas. Entendendo o contexto do capítulo 8, que no caso é o capítulo 7, Jesus está na festa que provavelmente é a festa dos tabernáculos. A festa termina e então cada um vai para a sua casa, que é o verso de número 53. Para onde Jesus vai? No verso 1 do 8 de Jesus, entretanto, que é uma conjunção adversativa, quer dizer que enquanto uns foram para casa, Jesus, ao contrário de todo mundo, não foi para casa. Foi para onde? Para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Preste atenção em alguns detalhes, você que estará ensinando. Jesus vai para o Monte das Oliveiras. Do templo de Jerusalém ao Monte das Oliveiras, compreende aí 1 quilômetro a 1,5 quilômetro. Ele vai para o Monte das Oliveiras, provavelmente ele foi orar, que isso era corriqueiro na vida de Jesus, e pela madrugada, então, Jesus volta novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Ao descer do monte, Jesus se dirige ao templo. Do monte ao templo em Jerusalém, aproximadamente de 1 quilômetro a 1,5 quilômetro. Lendo na ARA, diz que de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Lendo em outra versão, você pode encontrar cedo, pela manhã. Qual versão está correta? Na verdade, nós temos uma palavra grega nesse texto que é ortos. Ortos quer dizer cedo, quer dizer pela manhã. Então, a versão mais correta com o original é pela manhã, tanto que a multidão, você lê o texto aí, ia ter com ele, e assentado os ensinava. Jesus está no átrio das mulheres, aonde também ficava a tesouraria do templo. Preste atenção, porque Jesus tinha o hábito de frequentar ao templo.
Frequentar ao templo faz parte da nossa fé. É bom tonificar a importância de frequentar ao templo, porque nos dias que vivemos, frequentar ao templo é uma coisa que está ficando fora de moda. Então, Jesus tinha o hábito de frequentar ao templo e ele foi cedo para o templo. O átrio das mulheres, depois você dá uma olhadinha no templo, numa fotografia, numa ilustração do templo, o átrio das mulheres, todo homem poderia frequentar. Era diferente do átrio dos homens, aonde as mulheres não poderiam frequentar. Então, Jesus está ali ensinando no átrio das mulheres, quando o verso 3 diz que os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Já já nós vamos falar desse assunto. Deixa aí a mulher de pé. O 1 diz, reconhecendo o adultério. Para nós não estigmatizar essa mulher, adultério, que vem do latim adulterium, é falsificar, corromper e profanar. A expressão grega moikeia é oriunda do termo latino adultério. Entendendo a etimologia da palavra, nós iremos perceber então que não é o simples ato de coabitar com uma mulher que está se exercendo o adultério. Então, se há falsificação de documentos, falsificação de assinatura, profanação de alguma coisa que não deveria ser profanado, se há corrupção aonde não deveria ter, aos olhos de Deus, também isto é um adultério. Por isso que eu falei para nós não estigmatizarmos a mulher. O tópico 1, subtópico 2, diz que o adultério afronta o Criador. Na verdade, o pecado, ele sempre vai agredir a Deus, a santidade de Deus. Por isso que devemos vigiar o pecado como se vigia uma serpente. Se você ver uma serpente, você cochila perto dela, você passa perto dela sem ter atenção, você se distancia dela para poder passar, o pecado é como uma serpente querendo nos picar. E como temos medo da picada da serpente, precisamos também ter medo do pecado. Lembrando sempre que o pecado sempre irá agredir a Deus. Pode ser oculto aqui, no céu ele é público. Davi, por exemplo, adulterou e escondeu por 9 meses, mas no céu estava fazendo um barulho enorme. E Deus, no tempo certo, trouxe à tona aquela situação. Então, o adultério afronta o Criador. Precisamos tratar o pecado como pecado e dar nomes a ele. Todo pecado tem nome. E para que nós venhamos a nos libertar de determinadas práticas pecaminosas, precisamos chamá-las pelo nome. O tópico 1, subtópico 3, diz: o sexo foi criado por Deus. Criado por Deus, todavia, uma fonte de combustível que o inimigo utiliza. Devemos ter consciência das nossas escolhas. Devemos saber discernir entre o santo e o profano, entre o certo e o errado, entre o justo e o injusto, e saber utilizar aquilo que Deus criou para nosso deleite de modo nobre dentro da proposta que ele, o Criador, estabeleceu. Vamos ao tópico 2, que diz perdoar ou acusar. Aqui está, perdoar ou acusador. Perdoar ou acusar. Eu acredito que tenha um erro gráfico, que a ideia do autor é falar perdoar ou acusar. Nós vamos ver no discorrer dessa aula, desse tópico, como que Jesus gerenciou essa situação, porque aqui há uma aula pedagógica, didática, para que em determinados momentos nós saibamos agir de modo nobre, inteligente e contando até 10.
O 2:1 diz, a malícia dos acusadores. Quem eram os acusadores? O verso 3, e os escribas e os fariseus maldosamente levaram a mulher flagrada em adultério ao templo. Presta atenção, aqui é importante que você faça um estudo aí dentro da sua busca sobre os escribas e os fariseus. Possa ser que alguém interrompa a sua aula para perguntar quem são os fariseus, quem são os escribas, e você então não seja pego de modo desprevenido. Como nós não somos uma aula, somos um bate-papo sobre o assunto, uma orientação, uma sinopse, eu vou dando algumas informações para que você possa ficar atento aí, buscando esse conhecimento. Eles foram ali capciosamente, de modo maldoso. Eles não queriam condenar a mulher, eles queriam condenar Jesus e utilizar a mulher como objeto das suas próprias intenções. Eles querem pegar Jesus na sua própria palavra. E o autor diz que, se ele concordasse com o apedrejamento, poderia ser acusado de ir contra a autoridade romana e aplicar a punição com a morte sem considerar o processo romano. Por que o autor fala isso? Porque Roma, ele era a autoridade máxima sobre o governo de Israel. Para que a pena capital dos judeus, que era o apedrejamento, fosse aplicada, precisava ter o aval de Roma. Eles não poderiam sentenciar uma pessoa, condená-la ao apedrejamento, que era a pena capital, sem que Roma desse autoridade a eles. Então, se Jesus fala apedreja, ele vai contra Roma. Caso perdoasse a mulher, Jesus estaria indo contra a lei de Moisés. Isto é a mesma lei que afirmava ter vindo para cumprir e não para destruir. Eles utilizaram uma maneira inteligente para apanhar Jesus. O que eles não tinham era o conhecimento que Jesus detinha, a sabedoria divina, sendo ele divino como era. Então o que Jesus faz? É o tópico 2. Jesus ignora os seus acusadores. Logo, Jesus, que é um advogado fiel, então ele julga os juízes e não a mulher. Jesus então começa a escrever no chão do templo. O que Jesus escrevia, ninguém sabe, mas com certeza havia uma reflexão em cada um deles que ali estavam e dentro do templo montaram um tribunal para condenar a mulher. Percebe que situação? Dentro do templo montaram-se um tribunal, colocaram Jesus como juiz supremo, a mulher como ré e as testemunhas eram eles mesmos. Jesus agachado começa a escrever no chão. E nós não sabemos quanto tempo Jesus levou ali escrevendo, possa ser alguns segundos, alguns minutos, mas o verso 7 diz que, como insistissem na pergunta, Jesus levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Eles julgavam a mulher, Jesus julgou a eles. Ao invés de Jesus julgar a mulher, Jesus então julga os juízes. Com uma sabedoria divina, Jesus pergunta: quem está sem pecado aí? Seja o primeiro então que atire a pedra. Jesus coloca aqueles juízes no mesmo patamar da mulher. E pergunta: quem aí está sem pecado? E Jesus então volta a escrever no chão. E o verso 9 diz: mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. É claro que Jesus, quando volta a escrever, ele está emitindo uma ideia que ele não estava ali para condenar ninguém, e nem para brincar com o pecado. E para entendermos a seriedade do fato, e como Jesus trata o pecado como algo sério, ele diz à mulher, no verso 10 e 11, está registrado:
E endireitando Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Logo, nessa advertência final, Jesus mostra a seriedade com que se deveria tratar o pecado. Então ele absolve a mulher, absolve os seus acusadores, mas dá a ela uma advertência, tanto a ela quanto a nós. Vai e não peques mais. Que fecha no 2:3. O advogado fiel. A proposta de Jesus vir ao mundo não é condenar os homens, é absolvê-los mediante essa observação. Vai e não peques mais. Talvez alguém possa questionar e perguntar, mas não tem como eu não pecar mais, eu sou pecador. João nos deixa escrito na sua primeira carta, no 2:1, filhinho, não pequeis, mas, se acaso pecardes, temos um advogado junto ao Pai. Então, sabendo que iríamos pecar, então a advertência é: não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus. O 3 diz: Jesus nos ensina a perdoar. Perdoar é uma decisão nossa. Não só uma decisão, é uma ordem de Jesus. Pela ausência de perdão, até as nossas orações são interrompidas. Se não perdoardes aos homens as vossas ofensas, o vosso Pai também não vos perdoará. Então precisamos entender que o Evangelho, ele sempre vai nos propor o perdão. Perdoar faz parte da proposta do Evangelho para as nossas vidas. Eu não tenho que orar para perdoar. Perdoar cura tanto quem está liberando quanto quem está recebendo. Por mais difícil que seja para você e que seja para mim, que Deus nos ajude a praticar aquilo que é curador no Evangelho, o perdão. O 3:1 diz: perdão, uma expressão de amor. Deixa eu fazer um trocadilho. Quando falamos de perdão, se eu te perguntasse aqui nessa sala de aula, o que é um perdão? Você poderia falar para mim: um perdão foi quando eu perdi meu telefone de R$ 5.000. Um perdão foi quando eu me acidentei com o carro deu perda total e eu não tinha seguro. Um perdão foi quando eu perdi qualquer outro objeto de valor. Isso é um perdão, ou uma perda grande. E nessa perda grande você perdeu. Mas nesse perdão, a gente ganha. No outro perdão, a gente perde. Nesse perdão, a gente ganha. É perdoando que somos perdoados. Então, tenha sempre esse perdão, porque nesse perdão, você ganha. Eu ganho, o Evangelho ganha, a igreja ganha, os cristãos ganham. Esse perdão, ele é o perdão que ganha, que lucra, que a sua alma, que o seu interior lucra com ele. O 3:2 diz: perdoados e perdoando. Na passagem descrita do Evangelho de João, Jesus exemplifica a prática do perdão. Ali Jesus estava rodeado de escribas e fariseus sem nenhuma compaixão por aquela mulher. O mestre, porém, mostra a medida com que devemos perdoar, segundo a medida do amor misericordioso do Pai. Se quisermos andarmos com Cristo e vivermos o Evangelho, precisamos amar e precisamos perdoar. A falta de perdão está relacionada à falta de amor. Se eu tenho dificuldade de perdoar, é porque eu tenho dificuldade de amar.
Porque o próprio Jesus ensinou: quem muito amou, muito perdoou. Por que ele nos perdoou sendo nós tão ingratos e imerecedores? Porque ele muito amou. Quem muito amou, muito perdoou. Se eu não consigo perdoar, logo, o meu problema é amar. Por isso, a ausência de perdão ou a dificuldade de perdoar que eu tenho. O 3.3 diz: compreendendo o perdão. O perdão é um ato de misericórdia e compaixão. Jesus não veio condenar e sim salvar os pecadores. Na Bíblia vemos que os mais culpados são também os maiores acusadores. Não é justo julgar os outros estando em pecado. Como na história da mulher adúltera, o Filho de Deus tirou a máscara da falsidade dos escribas e dos fariseus. E Jesus podia falar com propriedade. Talvez tenhamos dificuldade de compreender o perdão. E eu acredito que temos. Porque o evangelho em si, ele não é para inflar o meu ego. Ele é justamente para subjugar o meu ego, para amassar o meu ego. Porque é na humilhação do meu ego que eu ganho Cristo. Quanto mais de Cristo, da palavra de Cristo eu tiver, maior a minha capacidade de perdoar. Então a receita é essa. Se eu tenho dificuldade de perdoar, eu devo me encher de Cristo, me encher da palavra, andar com Cristo, me aproximar mais de Cristo. E automaticamente essa capacidade de perdoar irá fazer parte da minha vida. Que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo te use poderosamente nessa aula. A conclusão é: nesta lição aprendemos sobre a gravidade do pecado e as riquezas da benignidade, na paciência e da longanimidade de Deus que nos conduzem ao arrependimento, mas também sobre viver segundo a vontade de Deus em todas as dimensões da vida, expressando no dia a dia o amor e a misericórdia do Senhor com os quais fomos abençoados. Exerça o amor, exerça a misericórdia e não se esqueça, vais e não peques mais. Deus te abençoe.